percebe que a maior parte das pessoas vão afirmar que, olha, você quer resolver um problema, você tem que dialogar. Mas o diálogo não resolve. Se o diálogo resolvesse, sua vida estaria uma maravilha. Por que sempre você tenta falar e termina em briga? Por que você tenta sempre se expressar, se comunicar e termina em briga? Por que isso acontece? Então, nós vamos falar muito disso aqui hoje, e isso é só para a gente colocar alguns pingos nos is, entender a importância dessa reunião de hoje. Acho que não precisa nem perguntar, né? Se alguém aqui já começou uma conversa no intuito de resolver alguma coisa e essa conversa terminou ainda pior do que já era, né? Porque em todos os lugares que a gente vai falar, sempre tem essa, mas o diálogo não está dando certo porque não tem mais diálogo. Mas como é que vocês conversam? Como é que já vi mulheres falando, mas eu chego para conversar com ele e ele nunca me ouve. Eu chego para falar alguma coisa. Então, a gente começou a entender e preparamos essa ministração, né, a respeito disso, porque muitas vezes os problemas, de fato, nem são aqueles que eles estão discutindo. Porque muitos casais, até que a gente fazia terapia e atendimento e aconselhamento, porque é bem diferente o aconselhamento do que uma terapia. E quando a gente chegava em um desses dois tipos de atendimento, a maioria das vezes eles nem sabiam por que eles tinham brigado, nem sabiam de onde tinha começado a tal discussão. Então, isso é muito importante, a gente levar esse conhecimento, ter esse entendimento dessa diferença também, que é muito diferente quando vocês passam por um problema e precisam procurar um conselho, uma ajuda pastoral, e quando de fato já é uma coisa que vocês precisam procurar uma ajuda especializada, né? Tem coisas e mais coisas assim que Deus pode fazer por cada um de nós, e nós temos convicção disso. Isso aqui não é uma palestra num campo de futebol ou num salão qualquer. Nós estamos dentro da igreja porque nós temos a convicção que Deus pode fazer todas as coisas na nossa vida. Mas tem coisas que cabe a nós fazermos. Então, a parte que lhe cabe, de repente, de mudar o seu comportamento, ou de entender que você precisa fazer melhor, ou parar de ficar empurrando. Só ele está errado. Mas ele é grosso. Mas ela não sabe fazer esse negócio direito. Ficar empurrando para o outro, a parte que lhe cabe, Deus não vai fazer. Né? Cada um precisa tomar a responsabilidade daquilo que é, né, seu e procurar mudar. Porque o casamento não é casar para ser feliz, é casar para fazer o outro feliz. Se a gente casa com esse pensamento de que vou casar para ser feliz, já deu errado desde o início. Porque você vai conseguir ser feliz se quem estiver do seu lado estiver feliz também. Né? Então, é bem diferente. E eu costumo dizer que Deus, ele não restaura casamentos. Deus restaura pessoas. E as pessoas é que vão restaurar os seus casamentos. Né? O casamento é feito dentro, né, do que a gente acredita, é feito em três. Né? Nós, o marido, a mulher e o Espírito Santo de Deus. Né? Toda a trindade dentro do nosso relacionamento, para que Deus seja o guia, o centro de tudo. Mas aquilo que cabe a nós, nós temos que fazer. Então, hoje, talvez, para alguns seja um pouquinho de puxão de orelha. Porque é hora da gente dizer assim, olha, nem tudo está perdido. Existe solução, mas você está preparado para assumir o seu papel nesse relacionamento, as suas responsabilidades, sem ficar empurrando para o outro? Então, talvez hoje seja um puxãozinho de orelha para alguns, mas vai valer a pena, porque quando o outro estiver feliz, você também vai ser feliz. O X da questão para a gente, quando vem para um encontro desse, é uma oficina mesmo, né? Até o pastor Leandro, quando teve a ideia, ele falou, é uma oficina. Quando o carro está ruim, a gente encosta lá e manda arrumar, né? A gente precisa arrumar isso, precisa posicionar isso, porque quando nós temos o desejo de casar, porque quando você casa é mil maravilhas. Só que o casamento, ele emprega uma rotina muito difícil. É difícil, principalmente depois que vem os filhos. Aí quando vocês têm filhos, aí fica mais difícil ainda. Começa uma desconexão do casal, entende? Tem uma conexão familiar grande? Tem, mas o casal perde a conexão.
Quando eu digo que se você quer ter uma família forte, invista no casal, porque se você não investir no casal, a família é fraca. E casal, ele é composto de diversos pontos importantes, certo? E uma das coisas que ainda a gente vai escolher uma data para falar e tudo mais, é vida sexual. A gente atende casal que está 9 meses sem fazer sexo. E aí, qual que é a importância disso, gente? Né? A gente fala abertamente, inclusive, se vocês entrarem nas redes sociais, vocês vão ver muitos vídeos da maior rádio gospel do país, rádio gospel mais ouvida do país. A gente está sempre lá debatendo sempre dos mesmos assuntos: sexualidade e vida sexual no casamento. É uma das coisas que tem um tabu muito grande de falar à igreja. E aí você não fala na igreja e fica difícil. Eu fico muito feliz da oportunidade de nós chegarmos aqui e poder fazer, atuar na área que nós temos mais especialidade e não ter ninguém. Porque casamento não é uma vez por ano, gente. Casamento tem problema todo dia. Isso é todo dia que você tem problema. São diversos problemas, né? Nós vamos falar da reclamação número 1 aqui dos homens e da reclamação número 1 das mulheres também. Então é super importante você parar para perceber que se você quer ter, como é o nosso assunto de hoje, você quer ter sucesso numa conversa, você quer ter um diálogo, né, com um final sem brigas, porque aí a gente fala de diálogo bilateral, né? Não é só um que fala, nem só um que escuta, não é só um que grita e o outro que abaixa a cabeça. A ideia de cabeça do lar a gente já desmistifica isso logo de cara também. Tem que ter o respeito mútuo, né? Não é o homem que essa compreensão da igreja. Eu escrevi um livro sobre isso. Essa compreensão errônea, né, do cabeça do lar. Mas para ter sucesso, a coisa não é o que se fala, mas é como você vai falar. Então, essa ideia de como vai falar pode ter esgotado todas as possibilidades hoje no relacionamento de você ter tido um diálogo muito bom. Fala, cara, hoje, olha, porque vocês já chegaram no limite. Ninguém vai procurar terapia, porque não é uma cultura brasileira. E eu vou conversar lá, vou pegar. Aí tem um aconselhamento pastoral. Aconselhamento, e dentro da igreja é muito difícil, por quê? Porque até antes das nossas experiências é assim, irmão, eu não sei como te orientar. Então o que eu tenho? Mas você tem que sair de lá com uma transformação. Eu vou crer em Jesus. Eu vou dizer para você, nós vamos orar aqui, vamos quebrar tudo isso e tal, com fé em Deus. Mas o problema não é o diabo nem Deus. O problema é o diabo do marido, ou a diaba da esposa, sei lá, diabetes, né? Por quê? Porque não tem nada a ver. O diabo, Deus e o Satanás estão muito longe da união daquela família. Não tem nada a ver com o espiritual. É a pessoa mesmo que está cansada, que sofreu a vida inteira. É a pessoa que está amargurada, é a pessoa que nunca é ouvida, é uma pessoa que nunca recebe compreensão, que se sente desvalorizada, está desmotivada. Isso acontece muito. Então, nós queremos trazer esse conteúdo para vocês, para mudar realmente assim, um conceito, tirando a espiritualidade. A gente sabe que Deus ele pode operar grandes coisas, amolecendo um coração mais duro do mundo, mas a gente também sabe que nós temos que fazer a nossa parte. Então não vamos atribuir essa ideia ao que Deus, ok? Ou o diabo preparou de cilada para você, ou Deus preparou de te abençoar. Porque se fosse por oração, jejum e etc., o seu casamento estaria uma maravilha, né? Você já jejuou, já orou por você, por alguém, etc., e não mudou nada. Não mudou nada porque não adianta só orar, né? Nós também temos que fazer a nossa parte, assim como ela falou. Então vamos entrar nesse assunto super importante, onde as pessoas têm dificuldade de, hoje, ter uma conversa muito boa, e o diálogo ele precisa ser trabalhado em diversos aspectos. Se você quer ter uma conversa muito boa, você tem que... o primeiro ponto, você quer que alguém te ouça, você tem que aprender a ouvir.
Primeiro ponto é, se você não souber ouvir, certo? Você não consegue ter um diálogo com ninguém. E se você quer saber se você consegue ouvir ou não, se você é um bom ouvinte ou não, e hoje nós somos carentes de ouvintes, é quando você vai tomar um cafezinho com alguém e você é a pessoa que estraga o café pegando no celular. Fica com o celular na mão. Aí a mulher sempre pega essa cilada dos meninos, né? O que eu falei? Não, repete de novo. Eu sei que você está falando do assunto, mas... E aí fica... Ou muda de assunto no meio da conversa, né? Muda de assunto. E aí a pessoa nem percebeu. Aí fala, o que você estava falando mesmo? É verdade. Então, o que acontece? Quando você não sabe ouvir, e muitas pessoas acabam não sabendo, né, escutar o outro, ouvir, entender aquilo que ele está falando, que quando você está tomando um café com alguém, você vai lembrar de um amigo ou alguém, a pessoa não prestou atenção no que você estava dizendo, porque ela estava elaborando na cabeça dela alguma resposta para dar para você, melhor do que aquilo que você falou. Já percebeu isso ou não? Isso acontece muito. Eu estou falando de amigos. Quem dera, né, dentro de casa, ou casal. E o casal, antes da pandemia, nós tínhamos uma estimativa de que um casal conseguia ter aproximadamente 40 minutos de conversa diária. Um casal, antes da pandemia, tinha em média 40 minutos de diálogo por dia. Com a pandemia, ainda que ficaram juntos, isso acabou diminuindo, porque eles não conseguiam mais conversar, era cada um no seu canto, mas mesmo dentro de casa. E com a chegada tão potente dos celulares, esses minutos, poucos minutos de diálogo, acabou diminuindo, sendo reduzido para em torno de 25, 26 minutos, porque a maior parte das pessoas estão sempre conectadas, estão no celular. E essa é uma das brigas grandes. Qual que é a reclamação número 1 das mulheres? Reclamação número 1 das mulheres é que os maridos não as ouvem, né? Não dá atenção para elas. E isso é muito verdade, por conta disso que o Gilson falou. Outro ponto muito importante é que hoje em dia nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão mais preocupadas consigo mesma. Então, não é raro isso em qualquer tipo de relacionamento, quando você vai falar alguma coisa para outra pessoa, ela sempre rebate com algo dela. Então, por exemplo, você chega para o marido ou para a esposa e fala, nossa, estou tão cansado hoje, estou tão cansado. Nossa, imagina eu, que lavei uma máquina inteira, um tanque inteiro de roupa, passei roupa, cuidei das crianças. E, cara, ele só queria dizer que estava cansado do trabalho. E aí já vem toda aquela... Dá os detalhes da faxina, os detalhes do que cuidou das crianças. Ou, ao contrário, a mulher chega e fala assim, nossa, eu estou tão cansada, porque, de repente, ela está mesmo. Porque quem é do lar sabe que a gente trabalha ainda muito mais, né? Do que, sua mulher não trabalha fora? Não, ela trabalha muito dentro de casa mesmo. E aí ela só quer dizer que está cansada um pouquinho, não é nenhuma reclamação, nem nada, é um desabafo. Você está cansado, mas você ficou em casa o dia inteiro. E eu que saí, que dirigi, que peguei trânsito, que não sei o quê. Aqui em Itatiba ainda não tem trânsito, né? Agora lá em Osasco, misericórdia, era uma loucura. Então, é sempre preocupado mais com a dor do outro. Eu estou preocupada com a minha dor e ele com a dor dele. E, no fim, fica aquela coisa assim tão egoísta, né? E as mulheres reclamam do quê? Que os homens não dão atenção, não prestam atenção. Eu vivi na pele muito isso da questão de precisar, de requerer atenção. Eu não sei aqui quem tem criança pequena, eu ainda conheço pouquíssimas pessoas aqui da igreja, mas quem tem criança pequena e fica em casa ou trabalha em casa, e agora uma galera que está trabalhando no home office, né? O homem que trabalha home office, querendo ou não, ele trabalha home office. A mulher que trabalha home office, ela trabalha home office, cuida das crianças, ensina lição e ainda cuida da casa. Então ficou assim uma loucura. E antes disso tudo acontecer, eu me lembro muito bem quando meu primeiro filho nasceu, né? E eu ficava em casa com ele. E quando o Gilson chegava, já é fato, né? Isso é fato comprovado, que as mulheres falam em torno de 22 mil palavras por dia.
Haja palavra, hein, gente? E os homens têm uma necessidade de falar em torno de 7.000 palavras por dia. Então, a quantidade é muito diferente. Agora, vocês pensem em uma mulher precisando falar 22.000 palavras por dia sozinha em casa com um bebê que não falava absolutamente nada. Eu trocava ali uma meia dúzia de palavras com ele, eu deveria gastar até a hora que o Justo chegava do trabalho, umas 500 palavras. Quando ele chegava, eu tinha 21.500 ainda para falar. Então, eu queria despejar tudo nele, logo na hora que ele chegasse. Não, então, porque, olha, o nenê fez cocô, o nenê fez xixi, troquei tantas fraldas e não sei o quê. E queria falar. E ele só queria chegar, tomar um banho e mais nada. Tipo, me deixa no meu cantinho. Mas, graças a Deus, a gente já tinha esse entendimento. E a maioria das vezes ele conseguia me dar uma atenção, conseguia conversar comigo e contava do trabalho dele. Porque isso precisa acontecer. É muito angustiante para uma mulher que não consegue expressar o que ela sente, que não consegue expressar os sentimentos, que não consegue dizer as dores, que não consegue dizer os projetos, que não consegue, pelo menos, despejar metade dessas 22.000 palavras por dia, porque ela vai guardando, vai guardando. E isso pode gerar um sentimento muito ruim, sabe? Igual uma bexiga que você vai inflando. Chega uma hora que ela explode. E aí, quando explode, gera uma porção de discussões. Gerou discussão só porque a mulher estava estressada? Não, porque talvez ela está querendo um pouquinho de atenção todos os dias, um pouquinho. E esse pouquinho não acontece, no dia seguinte não acontece. Então, a gente não puxa sardinha, igual dizem, para o lado nenhum, né? Se eu precisar puxar a orelha das mulheres, eu vou puxar. Tanto é um monte de coisa que a gente fala aqui que eu puxo a orelha mesmo. Mas, nesse quesito, eu sentia na pele essa necessidade de poder falar, de poder conversar. E, por muitas vezes também, porque ele não é perfeito, eu sentia essa questão de não ter essa atenção necessária. Então, hoje, falando nesse assunto, eu peço para que os homens tentem entender a necessidade que as mulheres precisam de atenção. Sabe aquele lance de falar da mulher ter que ficar, eu estou bonita? Muito dificilmente você vai ouvir um homem falando, e aí, eu estou bonito, amor? Passar na frente do espelho, ficar se olhando e falar, e aí, o que você acha? Estou gato hoje? Dificilmente um homem faz isso, mas as mulheres fazem. E aí, eu estou bonita? E essa história de que você me ama? Eu conheci um homem que falava isso o tempo inteiro, mas eles tinham meio corpos trocados, né? Ela era meio bruta da relação e ele ficava o tempo inteiro, você me ama, mas você me ama. E essa história de que é claro que eu amo, senão eu não teria casado com você, você sabe que eu amo, eu não preciso falar. Tem uns que falam assim pra gente, mas ela não sabe que eu amo, ela não sabe que eu acho ela bonita, senão eu não teria casado, senão eu não estaria junto. Mas a mulher precisa ouvir, ela tem essa necessidade de que você repare, né, que ela pintou o cabelo, que você repare. Tudo bem, vai, uma vez eu exigi que o Gilson reparasse que eu tinha feito a sobrancelha. Eu entendo que aí já foi demais, né? Eu ficava, você não está reparando nada de diferente em mim? Aí já é o cúmulo, né, da necessidade de atenção. Mas a mulher, ela precisa, sim, desse pouco de atenção. E aí você fala assim, nossa, mas isso é tão básico, isso é tão... É coisa do dia a dia, os casamentos não terminam por isso. Os casamentos terminam pelo acúmulo do básico que não é feito. Sabe, aquele básico do boa noite, o básico do bom dia, o básico do eu te amo, o básico do muito obrigada, do por favor. Coisas que são tão básicas que ao longo do tempo vai se deixando de fazer. Ah, só porque ele está na cozinha, ele é obrigado a pegar um copo de água? Só porque ela está ali, ela é obrigada a fazer algo? Não. O que custa pedir por favor e dizer obrigada? Se é para um estranho, para um amigo, nós não falamos? Ô, querido, por favor, pega um copo de água para mim. Você não chega num amigo e fala, ô, mano, vai lá que eu estou mandando, pega um copo de água para mim. Ninguém fala assim. Porque com a pessoa que está do teu lado o tempo inteiro, vai faltar esses detalhes, esses pequenos detalhes. Posso contar da melancia? Tem um amigo do Gilson, que eles ficaram bastante tempo sem se ver. Aí, quando foi um tempo, eles se encontraram. Pô, e aí, não sei o quê. Ai, acabei de me separar. Sério, que pena, mas o que aconteceu, né? Cara, você acredita que ela me colocou para fora só porque eu comia melancia de colher? Gente, agora de verdade, vocês acreditam que de verdade o casamento terminou porque o cara comeu a melancia de colher? É
É óbvio que não. Aquilo foi o transbordar, foi a gota d'água, quando a mulher já não está mais conseguindo ver valor nenhum, não está admirando mais nada, não tem mais nenhum ponto positivo. Ela falou, cara, agora não dá, comer a melancia de colher, não, chega, para mim chega. Mas foi o quê? Foi a falta do, por favor, foi a falta do obrigado. E eu estou dizendo que foi dele? Não, talvez dela. Talvez tenha sido um livramento para ele, de uma mulher que já estava totalmente sem compreensão, sem tolerância nenhuma. Nós vivemos um tempo de falta de tolerância. Haja vista as brigas em supermercado, em fila de supermercado, as brigas no trânsito, as brigas nas filas de banco, por qualquer besteira. O segurança pede para o cara colocar máscara, porque nós estamos numa pandemia, e o cara dá um tiro no segurança. É uma questão de falta de tolerância geral. Então, dentro de casa está cada vez pior. Então, esses pequenos detalhes, a atenção, o dizer que a sua esposa está bonita, o dizer que o seu marido é especial, a atenção é recíproca também. Eu estou dizendo que as mulheres têm essa necessidade, porque nós temos, mas os homens também precisam de atenção. Né? Quando foi a última vez que você perguntou se está tudo bem no trabalho do seu marido? Que muitas vezes os homens estão calados, meninas, porque eles estão com problemas fora. Porque eles passam, sabe, engolem sapos no trabalho, porque eles sabem que precisa daquele dinheiro para sustentar a família. E aí chega em casa, encontra uma mulher rixosa, uma mulher reclamando de tudo, uma mulher reclamando porque rasgou o tapete, porque rasgou o sofá, e o cara está ali, caramba, sabe, engoliu um sapo gigante do meu chefe hoje, porque eu sei que eles precisam de mim, e a mulher está reclamando porque a cortina rasgou, porque o sofá rasgou, porque qualquer besteira. Sabe? Então, assim, a gente precisa se colocar um pouquinho no lugar do outro. A reclamação número 1 das mulheres é a falta de atenção, e isso é unânime. Ainda mais agora que ele falou do negócio do celular, tem maridos que chegam em casa, tomam um banho, sentam no sofá e acabou. Sabe? Não janta ali mesmo, ou nem janta, aí a criança está ali do lado, não dá atenção para a criança, e isso é ruim. Ah, isso só acontece lá fora. Aqui dentro da igreja nós somos cristãos, não acontece. Dentro das 4 paredes só quem vive sabe. Aqui dentro da igreja é muito fácil ser sorrir, ser perfeito, tal. Mas dentro das 4 paredes a gente sabe que tem muitos lugares que não é bem assim que funciona. Então que sirva, né, de um alerta aí para os homens, que nós precisamos, sim, ouvir que estamos bonitas, ouvir que a casa está cheirosa. Hoje, graças a Deus, eu trabalho de novo, não trabalho fora, trabalho em casa, mas eu lembro que eu tinha uma necessidade que o Gilson percebesse que eu tinha arrumado a casa inteira. Sabe quando você fica o dia inteiro limpando, passando, colocando um cheirinho, aí chega a pessoa, não fala nada, você não percebeu que a casa está linda? Não, nossa, está ótima, está perfeita. Então, são pequenos detalhes que a gente precisa, que as mulheres precisam que seja notado. E as mulheres prestem atenção também nos seus maridos, porque muitas vezes não é que ele está bronqueado porque ele é um ogro, porque ele não quer nada com vocês, não está pensando na família. Não, às vezes é porque ele está engolindo muita coisa lá fora por conta de vocês, por conta da família. Né? A gente também precisa colocar no colo, né? Fazer um cafuné, perguntar como é que está o dia, fazer uma massagem, fazer com que o dia desse homem que trabalhou o dia inteiro seja mais agradável. A nossa casa tem que ser um local de conforto, um local de descarregar as coisas ruins, um local de que você vai e fala assim, aqui é o meu porto seguro, aqui pode acontecer o que for, que aqui dentro eu tenho a minha paz. E aí cabe a nós fazer com que o nosso marido queira voltar para casa todos os dias depois do trabalho, para que ele queira encontrar esse refúgio no nosso colo, né? O nosso auxílio, para que o dia dele fique bom ali. Pode ter acontecido uma porção de coisas ruins, mas que naquele momento o dia dele ficou bom, porque ele está com a pessoa que ele ama, que essa pessoa está agradando. Né? Acabei falando dos dois. Não falou não. A reclamação número 1 das mulheres é que os homens não dão atenção, né? Mas ele não me ouve, ele não dá atenção. Ela se prepara o dia inteiro, né? Fala sozinha, já viu? Já não. Gente que fala sozinha, aí alguém fala assim, quem falou comigo? Não, eu tava... Ainda bem que as máscaras agora estão escondendo bem, né? Ninguém está olhando você falando sozinho, andando na rua, porque
Porque você fica planejando tudo na cabeça, o que vai ser dito lá. Quando chega na hora da conversa, não é nada daquilo. Aí ela não consegue, se ela não consegue conversar, acontece algo inusitado. Ela começa a bater vassoura na porta, ela começa a bater panela, porta, né? Tipo assim, você sabe que o negócio está ruim. Aí você não vai ousar perguntar. Eu não nasci ontem? Eu vou tocar onça com vara curta? Hein? Piorou. Se você não pergunta, porque é o que ela quer que você pergunte o que foi. Porque ela não quer ir lá falar, ela quer que você pergunte. As coisas não estão bem, ela quer que você pergunte. Agora que você perguntou, eu vou falar. Só vou falar porque você perguntou. Eu não ia falar, mas agora eu vou falar tudo que você... Aí pronto. E qual que é a reclamação número 1 dos homens? Que as mulheres só reclamam dele. Reclamação número 1 dos homens é que as mulheres só criticam ele. E é praxe. Agora, é regra? Não, pode ser o inverso. Pode ser que isso aconteça ao inverso, ok? Mas são poucos casos, muito poucos casos, percentual bem pequeno, do inverso. O problema é que quando a mulher chega lá e ela está brava, ela bate tudo, e ela quer falar, ela quer ser ouvida. E o homem, muitas vezes, ele se sente pressionado com aquilo, porque ele não tem uma resposta. Ele já, amor, eu te amo, eu vou, sabe? E assim, você vai ouvir até o final. Começo de casamento tem umas DR de madrugada, que é a coisa mais terrível do mundo. Parece tortura de exército inimigo, né? Aí você está ouvindo lá assim, você está em transe, sua mente já está... E se você der aquela piscadinha mais demorada, ela fala, eu te dou sono, né? É isso? Eu só te dou sono, não é? E essas DR, cara, é aquela tortura mesmo, com a luz na cara, aquela coisa toda. Onde você esteve, dia... Experiência própria, amor. Claro, estou contando a minha vida. Se eu não contar a experiência que eu tive... Por isso que eu falo com propriedade. Eu não li nem o livro isso não, gente. Já vivi também. Mas já assim, no primeiro dia, a gente já entrega tudo. Aí eu fiquei pensando, eu falei, onde eu vou enterrar ela? Mas não dá, né? A gente é crente, a gente tem que pensar. Você já passou esse pensamento. Obrigado, Jesus, pela cura. Mas não é fácil, não é uma tarefa fácil, cara. Jesus disse, onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, lá eu estarei. Não disse isso? É isso. Agora, eu, Gilson, porém vos digo, em verdade, onde tiver 2 ou mais, é confusão na certa. Bota 2 pessoas diferentes. Você falou, você procurou tanto uma pessoa igual a você, que gostasse, nem pastores? Que gostasse de... Um é aventureiro, o outro é caseiro. Aí fica aquele conflito, olha só, um fala demais, o outro fala de menos. Um é todo apressado e o outro é todo vagaroso. Se deixar ela para fazer o almoço, a gente come a janta. Se botar ela para fazer o almoço, já faço almoço e janta junto. É tudo muito rápido. Então, quer dizer, é muito diferente, e essa diferença tem hora que conflita os mundos. E a gente tem que ter aquela sabedoria de entender que o outro não é igual a gente, certo? Então, nessas circunstâncias, você vai parar para perceber que há um aprendizado em tudo isso. E aí essa ideia de que quando a mulher pressiona e começa a falar tudo, o homem... Tem muitos homens que não aguentam, e aí ele vai espanar a rosca. Na hora de espanar a rosca, ele fala, tá bom, e tal. Não sei se isso acontece com você. Ele dá aquele berro e deixa para lá e tal, mas é um piti maluco para sair fora da conversa, entendeu? Porque ele não está aguentando o tranco, ele não sabe o que responder. A real é essa, fala, eu não sei nem o que falar para acalmar essa mulher, né? Eu tenho até uma foto, um meme, né? O cara... A mulher linda, cara, deitada assim, o cara bonitão do lado dela, aí fala assim, meu Deus, quem vê ela dormindo, nem sabe que é o Satanás acordado. Mas o conflito é muito grande, aí você fala assim, meu Deus, aonde nós vamos parar com esse trem? Onde que nós vamos parar com essas, né? E aí, o que acontece? As coisas são tão difíceis,
né? Você sincronizar é tão difícil porque a sobrecarga que vem do dia a dia, dos filhos, das tarefas, a pressão que é às vezes no trabalho, colocar comida na mesa, de você conseguir pagar o aluguel e conseguir, bom, enfim, é uma infinidade de coisas que você acaba sentindo uma pressão muito grande. Nessa pressão que você sente muito grande, você sempre acaba descontando nas pessoas que estão mais próximas de você. Inclusive quem mora com sogra, isso você vê que é um conflito morar com sogra. Mas não é porque a sogra é ruim, é porque quando você está muito perto, o outro decide descontar em você. Quando você está longe de todo mundo, você percebe que o casal tem essa dificuldade. Então, a comunicação, ela é um fator crucial para que o seu casamento não acabe. E a gente conhece as pessoas, você olha aqui e fala, meu, que casal lindo, né, cara? É Vinícius e Bianca. Casal lindo, né? Mas não sabe como é que eles vivem em casa. Eles falaram que briga o tempo todo, que se agridem. É claro que é uma criação da minha cabeça. Eu não sei como é que eles vivem lá. Mas eu posso estar falando de você, usando o nome deles aqui. Porque na igreja você exerce um ministério, e eu tenho essa experiência, gente. Estou falando com experiência própria. Eu tive a experiência de no conselho tutelar, pegar um caso de um pastor que ele abusava do filho e ele tirava as fotos do sêmen espalhado no bumbum da criança. E você acha que a esposa não grita com o marido não grita com a esposa, não sai um palavrão, não sai... Sai. E a gente sabe que isso é uma coisa do ser humano. E não é o diabo que está fazendo. Às vezes a gente não está suportando aquela pressão, aquela carga. O que a gente precisa ver então? Cara, que não é... O problema não é ela. O problema não sou eu. O problema está aqui. Não somos um contra o outro. É nós dois contra um problema. Entendeu? Quando nós entendemos que unidos na ideia que nós temos um problema, qual é o problema? Vamos fazer isso didaticamente, vamos colocar no papel e entender qual é o problema. Então, se você tem um problema de comunicação, que é essa a nossa ideia de trazer hoje para vocês, esse primeiro encontro, que é um dos fatores principais, por exemplo, eu não sei quem tem problema de vida sexual aí, mas a maioria tem. A maioria dos casais. E o cara reclama porque não tem e a mulher fica, né, fugindo dele. E o homem muitas vezes fica fugindo da mulher, ele diz que está estressado. Eu tenho muitos casos assim. Diariamente eu recebo muitas mensagens de pessoas que passam por esses problemas. E a gente sabe qual que é o beabá. Então, se você tem esse problema, qual é o problema? Não é a comunicação? É comunicação. Porque às vezes a mulher, ela não gosta. Por que ela não gosta? Porque ela toma remédio, não tem libido, ela não tem lubrificação, ela tem um problema da infância. Nunca conversaram sobre isso. Nunca falaram sobre isso. Às vezes o homem, ele está muito preocupado, ele não está conseguindo, está com problema, uma disfunção erétil, está com algum problema e nunca falou. Então, ou ele tem, sei lá, vamos lá, ejaculação precoce e tal, aquela coisa que muitos têm, mas nós vamos chegar um dia para falar só sobre vida sexual. Eu estou dando um parâmetro porque se você conversa, se você tem uma conversa, né, se você estabelece uma comunicação boa, tudo isso muda. Mas como é que a gente consegue alcançar isso? Como é que ter êxito nisso tudo? Então nós trouxemos aqui para vocês 5 pontos para você ter êxito na comunicação. Como é que eu vou ter uma boa comunicação com o mozão? Quer começar? Bom, o primeiro ponto que nós colocamos aqui é o seguinte: quando você quiser conversar, né, você tem que escolher um lugar. Não pode ser qualquer lugar. É um assunto sério, então não dá para ser em qualquer momento. Não dá para você ter estabelecer ali uma comunicação com um filho correndo, pulando, gritando que está com fome, colocando no banho. Você vai falar pela metade. Então,
o primeiro ponto é você entender que escolher um lugar é importante e sem distrações. Então, não pode, na hora que você quer ter uma comunicação, gente, é a moda antiga. Vocês lembram que é a moda antiga? A moda antiga era mais ou menos assim, ó. Você tinha as salas da avó, era assim, era poltrona e o sofá e mesa de centro e só. Aí nós tivemos a brilhante ideia de dizer, cara, vamos colocar uma televisão na sala? Quando você liga a TV, acabou a conversa. Sim ou não? Quando você pega o celular, acabou a conversa. Quando está com o celular na mão, você não está prestando atenção em mais nada. Eu sou muito intenso. Se eu estou numa coisa, eu estou numa coisa. Eu não consigo fazer duas. Certo? Então eu estou ali. Não fica perguntando coisa para mim se eu estou no celular. Se eu parar com o celular e te der atenção, olhar para você, eu estou te ouvindo. Se eu estiver falando no celular e você está falando no meu ouvido, eu não estou te ouvindo. Eu estou prestando atenção no celular. Ou eu estou te ouvindo e estou escrevendo qualquer coisa aqui no celular. Então, você tem que fazer uma coisa de cada vez. Agora, escolher o lugar sem criança, sem TV ligada, quer ter êxito no diálogo, quer ter êxito numa conversa, então, esse é o primeiro ponto. Escolher um lugar sem distrações, certo? Então, grave isso que é super importante. O segundo ponto é perguntar se é um bom momento. Cara, não vai adiantar, vocês nunca vão conseguir resolver um problema se já tiver começado uma discussão. Não vai sair nada daquilo. Não adianta ficar de cabeça quente, resolvendo. É um bom momento para conversar? Se um dos dois estiver nervoso, estiver irritado, não é um bom momento para conversar. É um bom momento para chamar para conversar quando estiver passando a reprise dos gols ou o jogo do futebol? Não, não é um bom momento para conversar. Isso é fato. É um bom momento, de repente, o meu cunhado adora corrida de Fórmula 1. Graças a Deus o Gilson não liga para isso, mas minha irmã não consegue nada com ele antes da corrida de Fórmula 1 dele, que ele gosta de assistir. E ele está errado? Não, é o momento dele ali. Se ela quiser conversar, ela vai esperar um bom momento. Então, escolher o momento certo para conversar, isso é importante. Por que que muitas vezes acaba em discussão? Porque chama para conversar no momento que a pessoa está nervosa, chama para conversar no momento que está no celular. Muita coisa que a gente fala aqui é coisas que a gente aprendeu na vida mesmo. Todo mundo fala que o primeiro ano de casamento é lua de mel. Para a gente não foi lua de mel. Gente, foi o ano mais difícil. Meu Deus, eu falava, Senhor, tem certeza que o Senhor preparou isso para mim? Não é possível que isso seja o melhor que o Senhor preparou para mim. Porque são duas cabeças totalmente diferentes, com criações diferentes, com crenças diferentes, que resolveram dividir o mesmo teto. Qual a tendência para que isso dê certo? Só com muito amor mesmo. E amor também, né, não resolve tudo. Isso é outro tema, né, que a gente costuma falar. Mas eu não conseguia entender que o Gilson era limitado. Esse negócio que ele fala aí, isso é uma limitação dele. Que ele não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. E eu trabalhava na hotelaria que eu fazia 300 coisas ao mesmo tempo. Eu atendia telefone, falava com outro, assinava documento, dava instrução, tudo ao mesmo tempo. E para mim aquilo dele não conseguir falar comigo, me responder só porque ele está na televisão, ou no celular, ou no computador, para mim aquilo era inadmissível. E sempre dava conflito, sempre dava, porque eu não sabia escolher o momento ideal para conversar. Então, se está nervoso, se está distraído com outra coisa, não é um momento bom. Aí eu fui orando, pedindo para Deus me dar muita sabedoria, que eu falava, não é possível. E eu ficava brava, porque ele falava assim, quando você crescer, você vai entender que isso não tem importância. Você vai ver que isso... E eu ficava brava, porque ele é 9 anos mais velho que eu. Mas já era para deixar bravo mesmo, né? Você sabe o tendão de Aquiles da pessoa. Você já fala para irritar, né? Você já está irritado. Fala, tá bom, vai, então... Tem que ter paciência. E ele agia assim como se eu fosse criança. Ele falava comigo, quando você crescer, você vai entender. Quando você ficar um pouquinho mais velho, você vai entender. E aquilo me deixava louca, porque eu falava, porque eu sou 9 anos mais nova que ele acha que ele é o quê? Não é meu pai, mas depois né? dos 9 anos, você entendeu aquelas coisas, né? Entendi. Tá vendo?
Eu tinha razão. O pior é que é verdade, que eu percebi, nem precisou passar os 9 anos, mas eu percebi que realmente, de verdade, eu parei de murmurar, eu comecei a pedir a Deus para me dar sabedoria, que eu falei, não é possível que é isso o casamento. E eu comecei a pedir a Deus mais entendimento daquilo. E eu vi que, de verdade, eu brigava por umas coisas muito bobas, por coisa de menina mesmo, de coisa que eu estava acostumada da casa dos meus pais, do mimo da minha mãe, eu entendi que ali não ia ser do mesmo jeito. Mas ele não deixava de me mimar. Mas eu precisava entender que, de repente, ele precisava ficar ali, no momento dele, na caixinha do nada, sem fazer nada, sem responder nada, só olhando para a TV, às vezes só olhando para o teto, sem fazer nada. Então, os momentos que eu queria conversar na madrugada, fazer as DRs às 3 da manhã, isso não era legal mesmo, não tinha cabimento e não tinha condição nenhuma de que aquilo desse certo. Então, eu comecei a entender que eu precisava ter a atenção dele focada em mim. Então, Gil, você está me ouvindo? Tô. Olha para mim. Agora eu falo para ele, olha para mim. Se ele está no celular, ele fala, tô, pode falar. Não, eu vou esperar. Olha para mim. Quando você olhar para mim, eu vou falar. Porque aí eu sei que ele está me ouvindo, então, e eu sei que o que eu preciso vai ser resolvido. Eu vou ter a atenção dele. Então, gente, escolher o momento certo para conversar é fundamental. Teve uma vez que ela... Imagina a mulher esgotada, amamentando, acordando de 3 em 3 horas, não é? Ia trabalhar no dia seguinte e eu ajudava muito. Aí imagina assim, uma pessoa que ficava pulando na cama, sentava só para me acordar. Tipo, vou acordar, você vai passar igual. A parceria é essa aqui e tal. E eu falava assim, meu Deus, até tinha vez que eu ria, eu falava assim, não dava para acreditar, né? Como pode? Como assim? É a 10ª vez que eu levanto para pegar esse bebê e ele roncando? Não pode. Então, são situações que você vai aprendendo ao longo do tempo. E, por que a gente está falando isso da nossa particularidade? Porque você percebe que os valores vão mudando ao longo do tempo. Sim ou não? O que você brigava lá atrás, você não briga mais agora. Mudou. Você fala, cara, coisa boba. A gente brigava por umas coisas tão insignificantes e hoje... Aí você briga por umas coisas hoje que talvez no futuro você vai olhar e vai falar, também é insignificante, aquilo que a gente brigava lá atrás. Há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, tudo isso muda, né? Então, os valores mudam. Então, o primeiro ponto é escolha um lugar sem distrações. E o segundo ponto é você perguntar, saber se é um bom momento. O terceiro é o seguinte, uma das coisas importantes, depois que você sinalizou que aquilo é sério e tudo mais, tem um erro que é crucial. As pessoas, quando querem conversar, ter uma conversa, o que o casal faz? Eles se transformam em adversários. Então, tem a equipe A e a equipe B. Então, tipo assim, eu tenho toda a minha defensiva, eu já tenho tudo pensado, como é que eu vou convencer aquela pessoa a se entregar, porque aqui o processo é bruto. Então, eu vou ganhar essa parada. Opa! Se eu vou ganhar, é eu contra ela. E ela contra mim. Se eu parar para pensar diferente, que somos nós dois contra um problema, o que eu faço? Quando eu colocar uma cadeira, e aí é isso que todo mundo, a maior parte das vezes fazem. Nós vamos discutir algo sério, é isso aqui, não é? Colocar uma cadeira de frente para outra, um café, alguma coisa, um chá, qualquer coisa do gênero, e nós vamos debater. Isso é coisa de adversário. Agora, coisa de casal é diferente. Eu tenho que estar do lado, sim ou não? Então, o primeiro ponto é entender que não é adversário. O segundo é sentar-se ao lado. Porque quando você senta lado a lado, você tem a oportunidade do toque, do tato, de entender que o carinho existe. Então, quando a gente senta um do lado do outro, não fica aquele olhar de intimidação. Aquela coisa tipo, estou te encarando e vou fazer cara feia, vou falar na gíria dos manos né? Não, eu estou aqui, ó, e aí é entender que nós dois temos... Isso quebra várias barreiras em relação à comunicação. Então, sentar ao lado fica mais aconchegante, fica mais relaxado
E você passa a entender que não é um contra o outro, e sim os dois contra um problema, certo? Então esse é o terceiro passo para você ter uma boa comunicação. O quarto passo é sinalizar que o assunto é importante. Às vezes você precisa falar algo que realmente é importante, precisa sinalizar. O que acontece geralmente? As pessoas elas não falam dos problemas do dia a dia. E vão empurrando isso com a barriga, vão empurrando isso com a barriga. Quando chega lá na frente, já está tão cansado de empurrar a coisa para debaixo do tapete, que o negócio está feio mesmo. E aí, quando vai conversar, é tanta coisa que sai atropelado, você nem sabe por onde começar. Fala, tá, o que você quer falar comigo? Calma, é tanta coisa, deixa eu pegar aqui minhas anotações. Aí, né, a lista que rola a escada abaixo. Porque o ideal, e o que eu sempre falo, a gente fala nas terapias, é que se algo te magoou, se algo te entristeceu, se algo não saiu bacana, procura o mais rápido possível sinalizar que isso não foi legal. Olha, eu não gostei do jeito que você falou comigo ontem, mas não é uma sinalização bruta, uma coisa grosseira, igual piada, né, de rede social. Eu acho que a minha esposa está fazendo o meu jantar, que ela passou aqui e falou, sua batata está assando. Não é isso, não é ameaçar o outro e dizer assim, o negócio é sério, sua batata está assando e eu quero conversar com você. Quando que esse cara vai querer sentar para conversar? Nunca. Porque ele sabe que vai ser bronca em cima de bronca. Ou a mulher, né, chegar, em casa a gente conversa. Gente, a sensação parece criança, mãe que faz isso com criança, né? Quando chegar em casa a gente conversa, aí a criança já vai acuada, assim, não sabe nem se respira, o que faz quando chega em casa. E é horrível isso, de o marido olhar feio ou sinalizar de uma maneira grosseira para o outro de que precisa conversar. O sinalizar que é uma conversa importante é dizer com amor, dizer com carinho, olha, tem algo que está me incomodando e eu preciso muito conversar. A gente pode tirar uns 10, 15 minutos para a gente. E aí todo outro processo, né? No momento onde as crianças já estiverem dormindo, elas estiverem na escola, sem o celular. Mas tem que ser um momento, tem que ser uma sinalização com amor, com carinho também, com respeito pela outra pessoa. Se não for uma coisa bacana, agradável, ela nem vai querer vir para esse papo, né? Diálogo resolve, Carla? Não resolve. O que resolve? Uma conversa assertiva. Gente, e esse é o quinto ponto e último. O diálogo não resolve. Se comunicar é tudo. Saber se comunicar é tudo. Você já percebeu que tem pessoas com menos graduação que você que ganha muito mais do que você? Você acha que quem ganha mais é quem é graduado ou quem se comunica bem? Quem se comunica bem. A comunicação é tudo na vida. Então, se a pessoa sabe se comunicar bem, ela traz resultados para a vida dela excepcionais. Agora, como eu faço isso? Eu quero ter êxito numa conversa, num diálogo de relacionamento, e aí você pode fazer isso em qualquer área da sua vida. Mas como nós estamos falando para casais, isso se aplica, então, para o casamento. Mas serve para qualquer área da sua vida. Quer ter uma boa comunicação? Então, o primeiro ponto de uma boa comunicação é o seguinte: você, quando quer, e vou dar uma dica valiosa aqui para vocês. Vocês, nós precisamos resolver um problema. Vocês não resolvem o problema. Vocês já dialogaram milhares de vezes. Conseguiram resolver? Não. O que vocês fazem? Depois daquele embate cansativo, um contra o outro, o que faz? Deixa para lá. Vamos empurrar com a barriga. No dia seguinte, um ou outro está pensando, cara, mais uma vez, nós estamos fingindo que nada aconteceu. Estamos fingindo que nada aconteceu e deixa do jeito que está. Entendeu? Aí você não volta no assunto porque vai gerar briga de novo, mas você não resolveu. E não resolveu porque o seu problema era grosseria, porque o seu problema é que chega tarde, porque o seu problema é que bebe. O problema do relacionamento é porque fala de uma forma que você não gosta. O problema do relacionamento é interferências familiares, terceiros, família, sogra, cunhado, blá, blá, blá. O problema é o horário que chega em casa, o problema é que se fica muito tempo no celular, tem milhares de problemas. Só que quando você não tem a comunicação assertiva, o que é a comunicação assertiva? Você, gente, não é ficar rodeando. Amor, eu gostaria... Você fez tudo, certo? Fez o plano todo. Olha, você escolheu o lugar, você sinalizou que o assunto é importante,
né? Você escolheu aquele momento bom, você preparou, sentou ao lado e tudo mais. Aí você fica contando a história da baratinha com o ratão. Eu não sei quem é antigo assim que lembra dessas coisas, mas eu lembro. A dona Baratinha tinha medo, laço na... então era isso aí. Não, é antiga, né? Aí eu fico contando história, eu conto história e eu vou lá em São Paulo, eu volto aqui, depois eu vou lá no Rio de Janeiro e volto e fico contando história e não chego aonde eu quero. É muito simples, a comunicação assertiva é ir direto ao ponto. Entende isso ou não? Amor, eu quero falar com você o seguinte. A forma qual você me trata na frente das pessoas me incomoda muito. Me deixa triste, isso me aborrece. E eu queria encontrar uma maneira de nós mudarmos isso aí. Não foi direto ao ponto? Eu estou sofrendo com isso está me angustiando, mas eu não fico contando com medo do que ela vai entender, como ela vai entender e tudo mais. Por quê? Porque um outro fator da comunicação assertiva é você saber escutar o outro. Então, se você ama de verdade, o plano é saber escutar. Aí eu vou ali, sento ao lado e tal, mostro todo o carinho, ternura e tudo mais, e vou direto ao ponto. Para fazer isso ter sucesso, qual é o segredo? O segredo é o seguinte: pegue um caderno, todas as vezes vocês vão ver, eu vou estar com um caderno. Você vai pegar um caderno e vai anotar tudo que te incomoda. Olha, me incomoda isso, me incomoda aquilo outro. Tudo está ruim, isso aqui está ruim. Eu não sei lidar com esses problemas, está tudo ruim para mim. O que eu vou fazer? Eu vou escrever tudo, esperar o momento certo para poder conversar. Agora, não adianta você pegar 20 anos de convivência e escrever, né, um caderno inteiro de não sei quantas matérias que tem esses cadernão gigante e falar, hoje senta aí que você vai ouvir. É um assunto por vez. Resolve um por dia. Entendeu? Eu vou chegar aqui e vou dizer, é um assunto só. A conversa vai ficar tranquila, pesada. Numa próxima oportunidade você acerta o outro detalhe. E na outra oportunidade você faz uma conversa por vez. O problema é que você vai acumulando, empurrando com a barriga, acumulando. Quando você vai, é uma enxurrada, tudo de uma vez só. Então, quer ter êxito numa conversa, não é esse diálogo que fica tipo um fala e o outro rebate e é adversário, mas eu tenho que ter essa comunicação assertiva do ponto, ir direto e não deixar de escutar o outro, entende? Isso tudo vai trazer resultados. E, na verdade, existe uma grande diferença da forma que você fala, né? Não é o que você fala, muitas vezes, que machuca, mas como você fala. Existe uma grande diferença de você dizer que um arroz queimou. Eu sou craque nisso, de queimar. Por isso que eu gosto que ele cozinhe. Porque eu sempre queimo alguma coisa. Mas existe uma grande diferença para ele falar para mim que, de repente, a comida não ficou legal. É diferente dele chegar e falar assim, caramba, de novo você queimou o arroz, que saco, de novo a gente vai ter que improvisar, presta atenção no que você está fazendo. Ou ele falar, vixe, amor, queimou o arroz de novo, acho que eu vou ter que cozinhar de novo amanhã. É diferente a forma que você fala e o que você fala. Não é o que você fala, mas como você fala, e isso faz toda a diferença. Se você vai falar com a pessoa que está do seu lado, que é uma pessoa que divide todas as coisas com você, que divide a cama, que divide os filhos, que divide as contas, Por que não ter a tolerância de falar melhor? Uma forma que não vai magoar, uma forma que não vai entristecer. Existe tanta intimidade assim, que a ponto de que você, tudo bem, vai machucar o outro e está tudo certo. Use essa intimidade para outra coisa, mas lembre-se dessa intimidade na hora de falar com a pessoa. Você falaria com um amigo, ou com um chefe, ou com um vizinho, ou com o irmão da igreja, da maneira que você está falando com o seu marido ou com a sua esposa? Então, essa faz total diferença. Se vai magoar a pessoa, não fale. Se vai machucar, não fale. Se vai diminuir aquilo que ela fez, não fale. Eu queimo arroz porque eu sou distraída. Às vezes eu me distraio brincando com as crianças, me distraio colocando a comida para as cachorrinhas. Às vezes
estou no celular, às vezes, mas eu não faço por mal. Eu não falo, poxa, hoje eu vou fazer um arroz só para queimar, para eles comerem um arroz queimado. Não, acontece. Isso não faz de mim uma esposa ruim, uma mãe péssima. Isso mostra que eu sou uma pessoa distraída. E se ele chegar acabando comigo por causa disso, ele vai me magoar por uma coisa que eu estava fazendo com todo carinho para eles. Sabe? Então, eu preciso entender essa diferença. Vocês sempre vão me ouvir falando que não é o que se fala, mas como se fala. Você pode pedir um por favor, dizer um obrigado. Você pode dizer para a pessoa que você não gostou da atitude dela, mas sem esculachar a pessoa, sem colocar a pessoa, né, embaixo da sola do seu pé. Não é assim. Nós temos um casal de amigos que, toda vez que eles brigam, a mulher fala para ele nitidamente, claro, em alto e bom som, para quem quiser ouvir. Ela fala, você é um zero à esquerda, você não tem nada, você não tem tantos anos e não construiu nada. Eu que ganho o salário, eu que banco essa casa, eu que banco as crianças, eu que banco o carro. Você não serve para nada. E manda o cara embora. Daqui 10 minutos, daqui 10 dias, ai, volta para casa, ai, estou sentindo sua falta. Como que esse homem volta para casa? Mas ela fica os 10 dias contando para o mundo inteiro. Para todo mundo. E como que esse homem volta? Ele volta destruído, derrotado, porque ela falou tudo que ela pensava, tudo que ela acha, tudo que falam dele, ela despejou nele, mas sem pensar que na intimidade, na confiança que esse homem tinha. Ele pode estar errado? Pode estar errado, mas não precisa colocar a pessoa, né, no chão. Então, não é o que se fala, mas como se fala, faz toda a diferença. Pode encerrar você. Então, o que acontece? Controle os impulsos das reclamações. Tente controlar para não ficar reclamando do outro. Ou, ao invés de reclamar, traga uma solução. Olha, e se fosse desta maneira? Eu me proponho a mudar e vou deixar a sua parte para você fazer. Não imponha para que o outro que ele mude, entende? Vamos fazer essa parceria que vai dar certo. E, para finalizar, fale sempre em primeira pessoa. Certo? E corrija os seus próprios erros. Reconhecer que você erra já é um grande passo para a resolução de muitos problemas dentro do relacionamento. Se você não fizer uma autoanálise, você tem problemas de fazer com que o outro compreenda aquilo que você está falando. Então, isso é muito importante para que você tenha êxito nisso. Esses são regras, né? Alguns importantes passos para que você consiga viver em paz e consiga ter êxito numa comunicação dentro do relacionamento. Pode ser conjugal, familiar, entre pais e filhos. Use isso aqui e vocês vão ter êxito. Pode seguir essa receita que vai dar certo na vida de vocês. Agora, tem um detalhe. As coisas não acontecem do dia para a noite. Elas exigem diversas tentativas até que você tenha êxito e consiga alcançar o que você objetivou. Então, se não der certo na primeira, você vai tentar a segunda e vai aperfeiçoando isso a cada dia. Por quê? Porque nós aprendemos todos os dias a partir do momento que nós vamos praticando. Ser gentil, você precisa treinar. Para ser gentil, você tem que praticar. Para ser uma pessoa bondosa, você tem que praticar. Na verdade, é um exercício diário isso, né? De repente, vocês estão pensando, eles sabem tudo isso. Nunca brigam, não tem problema nunca na casa deles. Não é assim. Vira e mexe, a gente precisa refazer todos esses passos. Ainda que a gente saiba de tudo isso, ainda que a gente ensine isso, que a gente passe nas mentorias, que a gente passe nas terapias, muitas vezes acontece da gente ter que refazer exatamente todos esses passos, porque isso é um exercício diário. Conquistar um relacionamento de sucesso é um exercício diário. É todos os dias você lutar para que no dia seguinte esteja melhor do que hoje. É como, de verdade, como regar uma plantinha. Se você tem lá a planta, não é porque ela já está linda e formosa. Se você não regar, não adubar, não cuidar, não colocar no sol, ela pode estar linda, formosa, ter anos, que ela vai morrer, ela vai murchar. Só porque ela cresceu, que aquele brotinho cresceu, está uma planta linda, você vai deixar de cuidar?
Não, aí que você tem que cuidar ainda mais. Então, isso daqui são exercícios diários. É uma mudança de rotina, uma mudança... É igual quando a gente fala que vai emagrecer, não adianta fazer dieta um mês. Se você não tiver uma reeducação alimentar, você vai voltar a engordar. Então, é a mesma coisa. Se você não tiver uma reeducação comportamental, isso vai voltar a ter problema no seu relacionamento de novo. Então, é um passo a passo de um exercício que tem que ser